Oh yeah. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Voluntários do Sertão. E o nosso assunto de hoje, gente, é de pessoas que a gente sabe, né? Passou uma pandemia e a gente está agora com um monte de problema. Mas os problemas também já existiam antes da pandemia. Podem até ter sido agravados ou até passado ilesos nessa situação. E a gente vai falar aqui sobre esses cuidados com a saúde mental. Vamos falar aqui sobre a avaliação. E essa avaliação dos cuidados com a saúde mental tem que ser feita por um profissional, né? O psicólogo, por exemplo. Então, a gente tem que saber dos diagnósticos, do tratamento. E olha, nós convidamos aqui duas pessoas, dois psicólogos que estão aqui no Voluntário Sertão em Barra do Choça, para poder falar para vocês não só sobre o evento de Barra do Choça, da vida deles, da história e como eles chegaram até aqui, mas também para falar sobre a questão da psicologia, das intervenções que eles estão fazendo e trabalho que eles já fizeram, para vocês entenderem que nós trazemos profissionais aqui de qualidade, para dar um atendimento também de extrema qualidade e segurança para o consumidor final, na verdade, é o paciente. E o Gustavo Pestana, que é psicólogo, e também Ana Paula Lopes Silva, que é psicóloga, estão aqui com a gente hoje. Quero agradecer aqui a presença de vocês para a gente falar sobre esse assunto que intriga muito a gente, né? Quando trabalha com a mente, com a saúde, a gente fica preocupado. A gente nunca sabe se a gente tem algum problema. Vai falar com um psicólogo, vai falar com um psicólogo. Eu não vou não, vai que eu fico por lá, né? Vai ter, né? Pô, gente, queria que você contasse um pouco, vamos conversar com a Ana Paula, que é a mais nova aqui do Voluntário Sertão, o primeiro ano dela, né? O Gustavo está aqui há 7 anos. A gente fiquei sabendo que a Ana Paula está há 7 anos tentando. Aí eu falei para ela que o Gustavo está 7 anos tirando dela, né? Mas finalmente eles se encontraram. Sim. Mas, É isso mesmo. Desde quando eu estava na faculdade, eu já ouvia sobre Voluntários do Sertão com uns professores que eu estava lá. Um beijo para Ana Paula Parada, a Ana também, que foram duas professoras que instilaram essa vontade do trabalho voluntário. Eu já tinha interesse, mas eu acredito que elas falando, comentando sobre isso, já despertou muito interesse em participar. E desde lá, de 2016, eu venho tentando. Então, fazia minhas inscrições e nunca obtive retorno nesse período. E muitas vezes, às vezes até esgotava o tempo de limite das inscrições, então eu não conseguia me inscrever. Então foram 7 anos tentando até conseguir, neste ano, a minha participação, né? Mas tive o privilégio de estar do lado aí do Gustavo, que, assim, a experiência está sendo muito importante e ter ele, assim, tanto tempo, né? E ele já esteve em outras áreas aqui também, né? Não só da psicologia. Então, ter ele aqui me ajudando, fazendo eu conhecer também um pouco de tudo, a experiência acaba sendo mais incrível ainda. viu, gente, o voluntário se preocupa muito com isso, tá? Porque para trazer pessoas novas, a gente tem que transferir o conhecimento, o legado, as histórias, os procedimentos de tudo aquelas pessoas que já viveram alguma coisa. Se a gente traz pessoas que nunca viveram isso, chega e fala, eu vou fazer o quê? Como é que funciona? Quais são as experiências? Então, essa informação cruzada de pessoas que já estão, conhecem o projeto, pessoas novas, enriquece todo mundo, não é isso, Gustavo? Isso é importante porque, às vezes, você que está do outro lado ouvindo, você tem que entender que toda vez que você toca em alguém, é um outro ser humano, né, que tem suas histórias, suas vivências, e você sabendo que ali você vem sempre para doar, né? Você vem para servir. Então, o espírito do voluntário do sertão é um espírito de servidão. Então, a gente sempre ganha muito servindo as pessoas. Então, como a Ana Paula falou, eu já trabalhei em várias áreas, já trabalhei montando cesta básica, eu trabalhei levando lanche, eu trabalhei na logística, e aqui todo mundo faz de tudo um pouco. E eu tive a grande honra na última edição de Poções, trabalhar diretamente na psicologia. E a gente começou a trabalhar mais cuidando da saúde mental das pessoas, né? Falando sobre emoções, estava falando um pouquinho sobre autismo, a gente afastou as professores para a detecção precoce do autismo. E isso é muito gratificante para a gente, né, Ana? A gente que é da psicologia, porque no meio da formação a gente começa a aprender cada vez mais a beleza do ser humano, né? Que no meio de tantas lutas, no meio de tantas as adversidades, às vezes ele não consegue se perceber, né? Às vezes, Ana Paula também, ela tem experiência com dependentes químicos,
E às vezes a pessoa ela se esquece no meio da dependência química, às vezes ela se esquece no meio do sofrimento, e a psicologia ela consegue resgatar aquele que muitas vezes nem se reconhece mais, né? Que às vezes cria tantos filtros, né? Às vezes você tá aí na internet, você abre o Instagram, né? Aí você, quando posta uma foto, você escolhe o filtro, e às vezes você não se aceita. Legal. Peraí, vamos conversar mais sobre isso, porque é uma coisa bastante interessante. Gente, vamos ver aqui, ó. Instagram. Filtro de Instagram. Por que a pessoa utiliza o filtro de Instagram? Segundo a visão... Olha, gente, não está no nosso script, mas eu não posso deixar de passar por essa observação. Conta pra gente um pouco, vocês dois, aí, a ideia que vocês têm nessa questão do filtro do Instagram como uma repercussão da aceitação ou autoaceitação das pessoas. O que acontece? O ser humano, quando ele surge, quando ele nasce, o maior desejo do ser humano é ser desejado por uma outra pessoa. Então, quando eu compro um óculos, quando eu compro um tênis, quando eu compro uma roupa, na maioria das vezes eu compro isso pensando no olhar do outro sobre mim, para ser mais amado, para ser mais desejado. Só vou fazer um parênteses. Então, quando a minha namorada se arruma, é pros outros ver, porque eu já tô vendo faz tempo, é isso? Não é bem assim. A hora é para não causar, né? Então, assim, a gente vai crescendo e o grande primeiro objeto de amor que a gente tem na relação paternal, né? Normalmente ou com a mãe, né? Ou com a avó, ou com quem cuida. Então, você vê muito isso com os adolescentes. Perceba que na transição ali da criança para o adolescente, ele busca uma identidade, né? Ele coloca, digamos, aquele batidão, a menina coloca o cabelo azul, verde, lilás, roxo. E o Instagram, ele dá essa possibilidade de você criar uma imagem, muitas vezes que não é real. Eu costumo falar que é uma projeção, que é um holograma daquilo que muitas vezes é o que você desejaria ser, mas não é. E a sociedade, ela criou um padrão, que esse padrão ele é inalcançável, né? É o padrão de uma felicidade plena, é o padrão de... A gente está trabalhando aqui com as crianças, que aquela coisa que o Pablo fala aqui na Bahia, né? Que homem não chora, que se você é homem, você não deve chorar. Isso é uma grande mentira. A gente chora quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta. A gente tem medo que é importante. Sem o medo a gente não vive, imagina. Você que é criança, você que é pai e mãe, o seu filho vai à praia e não tem medo de se afogar, ele morre afogado. Se ele não tem medo de ser atropelado, ele morre. Então, o medo é importante. A tristeza é importante. A angústia é importante. Tudo isso dentro de um limite. Eu acho isso legal porque hoje mesmo na palestra que eu tive no período da manhã, por exemplo, em uma escola, em uma instituição, né? Foi com adolescentes. E enquanto a gente estava trabalhando crenças, né? Porque tem crenças limitantes que fazem com que eu acredite que eu não sou bonita, que as pessoas não vão gostar de mim, não vão me amar, né? E tem crenças também de desvalor, de incapacidade, que se a gente não trabalha em nós isso, a gente não consegue, né? Fluir na vida, conseguir conquistar as coisas e por travas internas, né? Que a gente precisa descobrir quais são elas. E aí essa adolescente falou, enquanto eu estava trazendo frases ali positivas, né? Já tinha trabalhado as crenças, frases negativas e frases positivas. E nessa experiência, por exemplo, ela estava falando, eu não gosto de mim, eu me odeio. E eu só ouvia a voz dela, porque tinha um monte que estava seguindo a frase conforme eu pedia para repetir. Mas ela falava a frase contrária. E aí eu parei, percebi e falei, repete comigo. E aí eu comecei a fazer um trabalho na sala, ela até se emocionou, chorou, porque ela falou, eu não gosto de mim, eu não me acho bonita. Né? E as amigas, você é bonita, você é. E ela, não, eu não me acho bonita, eu não sou bonita. Eu não gosto de mim e eu não gosto do meu corpo. E na hora que ela começou a falar, o tanto que ela não gostava dela, sabe? O quanto que essa relação dela... Ali mesmo na palestra, né? E eu falei pra ela, você não sabe extrair o seu potencial. Eu sei que eu tô dizendo pra você que você é linda, mas você não vai acreditar. Todo mundo da sala tava falando, ela não acreditava. Eu falei, eu posso chamar o exército pra vir aqui. Enquanto você não começar a gostar de si mesmo, vai ser difícil o outro, né? E você esperar isso do próximo. E aí a gente começou a trabalhar ali, fazer um trabalho com ela, né? E foi bem específico e eu senti essa coisa de vamos cuidar. E eu falei, você vai extrair isso melhor, porque todo mundo tem um superpoder. Eu acredito nisso, todo mundo tem. E aí eu falo, você precisa encontrar qual é o seu superpoder. Porque às vezes a gente acha que tá na casca, no externo, que é o filtro do Instagram. Mas não é, tem o interno, tem valores, tem qualidades, tem coisas que a gente precisa ver. Por exemplo, você ser leal, você ser justo, você ser honesto. Isso são qualidades, isso tem a ver com o nosso valor. Então, se a gente não coloca isso em xeque,
né? Deixa o nosso valor só na nossa beleza, no externo, né? Isso é muito difícil, porque isso aqui a gente perde rápido, entendeu? E aí foi isso que eu tava trazendo justamente com ela, nesse aspecto. E aí ela se emocionou, os professores também. E aí trouxe os meus relatos, né, do quanto eu sofria bullying, de ser uma pessoa magra, o quanto que eu também tinha sofrido isso, que era na lista de mais bonitas da turma, eu sempre era a última. E aí eu queria compensar de outras formas. E trouxe a minha vivência, a minha experiência ali pra ela, né? E aí foi algo autorrevelador, assim, pra ela, pra mim. E aí no final ela começou a dizer que queria se comprometer em ela se conhecer, em ela extrair o melhor dela, mesmo que ela não saiba ainda qual é, mas que ela iria fazer essa busca interna, sabe? O que a Ana Paula falou é importante porque no meio dos voluntários a gente começa a trazer, a gente sempre traz um pouco da nossa história de vida, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu compartilho a minha história, né? Eu falo o seguinte, que pobreza não é vergonha. Então, eu estudei a minha vida toda na escola pública, então eu sei o que é comer naquele prato plástico azul, na colher plástica, de repetir várias vezes na fila, e você tem que comprar um tênis maior para durar para o ano seguinte, uma calça mais folgada. Então, a gente traz essa história de resiliência, de superação, de você saber que você consegue projetar. A sua história não determina o seu futuro. A gente traz muito isso com a prática profissional, com a história da vida, para resgatar essas pessoas, resgatar os sonhos, resgatar uma boa perspectiva de vida. Essa intervenção, quando a gente faz uma intervenção mais subjetiva, pessoal, né? Ela é claro que é diferente quando a gente faz uma intervenção pública, né? Como que as pessoas, né, daqui, que a gente passa por um pouco tempo aqui, não dá para fazer o tratamento de uma pessoa, avaliação, diagnóstico e o tratamento, né? Então a gente trabalha de uma forma mais ampla, né? Esse exemplo que você deu dessa menina, por exemplo, com certeza vai servir para ela, com certeza ela se comprometeu e ela vai pensar diferente, né? Conta pra gente essa história dessas palestras, dessas dinâmicas que vocês fazem e como as pessoas recepcionam isso. Experiência vivencial, né? A gente não gosta só daquela ideia da palestra, tanto que a gente já conversou com isso desde o início. A gente não quer só vir e palestrar, a gente quer que eles experimentem. Então, tem dinâmicas práticas, né? Tem encenações como, por exemplo, o Gustavo chegou a fazer E umas fotos suas com a cabelinha. de palhaço, né? Ali para mostrar as emoções. Eu acho que isso traz, né? E para eles que é visual, essa coisa da dinâmica, né? Porque prende mais a atenção deles. Então a gente gosta muito disso, do momento de perguntas. O que eu percebo é que depois eles chamam a gente no canto. Olha, eu tenho isso, nossa, eu sofro com isso. No Instagram meu tá lotado de pessoas que estão no direct agradecendo as palestras, comentando que sofre de determinadas coisas. E nas palestras a gente fala muito sobre vários pontos, né? Então, eu falei sobre a crise de ansiedade, por exemplo, que eu já tive crise. Então, trazendo as nossas experiências sobre a questão do suicídio, abordei também ali com a turma do 7º ano, 8º ano. Então, é muito legal. Sim, as técnicas. Teve uma paciente, o paciente já tá ali. Mas teve até uma menina que teve crise no momento da palestra. E a gente fez na prática o que eu estava ensinando com eles. Então, foi algo muito bacana. Então, assim, uma sessão um pouco mais, vamos dizer, qualificada, vocês acabam fazendo uma conversa separada com as pessoas dentro do projeto Voluntário Sertão. Isso, tem ali com todos, mas sempre depois tem um ou outro que nos procura, né? Eu acho que tem esse interesse também contigo, né? Tem, além da gente, um Voluntários do Sertão, ele possibilita atendimento clínico, né? Então, nós temos 3 psicólogos também fazendo atendimento clínico. Então, se a gente encontra alguma demanda específica, a gente também pode estar encaminhando para esse psicólogo, que está fazendo um atendimento individualizado também. E como a Ana Paula falou, a gente trouxe a prática muito mais vivencial. Então, para falar sobre emoções, o que é que a gente trouxe diferente? A gente traz a história de um rapaz que está muito triste, perdeu uma pessoa muito querida, e aí ele vai passando por cada emoção. Vai passando, fica triste, fica com raiva, daqui a pouco ele sente um pouco de nojo, daqui a pouco ele se transforma no palhaço, porque a alegria toma ele. Então, aquele palhaço representa que a alegria ela vai participar do seu ser, dos seus momentos. Então, é normal ficar triste, é normal, às vezes, ficar com raiva de alguém que você ama. Então, às vezes, a pessoa fica com raiva do pai, fica triste com o pai. Isso não quer dizer que você não ame. Essa emoção é normal. E aí é importante que amanhã à noite a gente vai estar trabalhando também com adultos, com comunicação não violenta entre casais, você conseguir falar de fato o que você sente,
sem projetar sobre o outro, aquela coisa de, você não gosta de mim, por que você não fez isso? Então, assim, você consegue falar de fato o que você sente, você consegue ser claro no que você deseja. Nós também vamos trabalhar, né, Ana, amanhã à noite, com o público do terceiro ano e o pré-vestibular. Como é que pode otimizar os estudos, como é que você pode conseguir uma carreira de sucesso. Então, a gente trabalhando com um público muito amplo, né, e contribuindo sempre com a A gente pensou bastante, né, nessa questão dos temas, de abordar, de conectar uma coisa com a outra, de pensar de forma integral. Especificamente bullying, ansiedade, tem mais algum tema comunicação não violenta, emoções. Qualidade de vida vai trazer, e essa preparação para vestibulares, né? É o que a gente tem concentrado mais. problemas dessa questão de um vestibular, de um processo de seleção em geral? Sim, porque assim, a técnica eles até têm. A questão emocional é o que mais atrapalha em alguém numa execução de uma prova em si. Então a pessoa está preparada, ela estudou para aquilo, ela sabe o conteúdo, mas muitas vezes o emocional que impede, é igual para tirar carta, habilitação, né? Você treina, mas na hora muita gente não consegue, por exemplo. Então é um exemplo simples, mas que realmente mostra o quanto que o emocional ele realmente atrapalha. Quando a gente vai e tem aquele gol para fazer ali aquele pênalti, por exemplo. Se a gente não estiver bem emocionalmente, não saber lidar com as nossas emoções e tudo, é um momento que a gente pode se atrapalhar. Então a emoção conta, e a gente estava até conversando, né, Gustavo, sobre a questão que o pessoal estava mais buscando a parte da psiquiatria do que da psicologia. E eu falei o quanto que as pessoas ainda têm medo, receio de acessar isso, sabe? De experimentar, de ir lá e ver exatamente como é essa conversa, esse diálogo. Então, o que a gente está propondo aqui é que as pessoas realmente testem isso, sabe? Vão, experimentem, porque é sem julgamento, é com muito sigilo, né? A gente tem esse acolhimento, essa escuta ativa, sem julgamento, num lugar onde você pode ter possibilidades não só de alguém te ouvir, mas também te ajudar com ferramentas, com técnicas, né? Então, as pessoas podem se apropriar disso, eu acho que é muito importante. E durante esse treino com os alunos, né, que vão tentar agora o vestibular ou qualquer outro tipo de concurso, a gente vai ensinar também estratégias específicas sobre memória. Então, né, a técnica Pomodoro, que é uma técnica bem antiga de estudos, para você não procrastinar, flashcards, para você conseguir trabalhar os vários tipos de memória. Então, são técnicas claras e objetivas que você potencializa de fato, né, os seus estudos, né? A Ana vai trabalhar muito sobre a qualidade de vida, sobre essas técnicas de controle de ansiedade. Digamos, você aí que está ouvindo, você vai fazer uma prova, deu uma crise de ansiedade, e aí, o que é que você pode fazer para poder controlar? Tem técnica específica para você controlar aquele momento sentadinho ali no seu canto, você está tendo uma crise de ansiedade, você consegue controlar ali naquele momento. Então vai ser um momento muito ímpar, né? Poder contribuir e trazer um pouquinho do conhecimento. E uma coisa que a gente sempre traz os voluntários, a gente sempre sai muito rico daqui, com muitas experiências, com muito amor, com muito carinho, com muito abraço. A gente sai muito feliz. Gente, ó, esse é o espírito do Voluntários do Sertão, né? Acho que a gente aqui com 2 psicólogos falando tudo que eles estão falando para vocês, já deu para entender, né? O amor, o carinho, a paixão com que eles estão aqui fazendo esse trabalho e traduzindo para vocês esse sentimento, né? Claro, a gente vai deixar na descrição aqui do nosso vídeo o contato deles, para vocês seguirem nas redes sociais, conhecerem um pouco mais sobre eles, mas nós temos ainda mais alguns minutos. Eu quero terminar aqui para que vocês digam, assim, de forma bem objetiva, né? Qual é o trabalho de vocês nas cidades de vocês? O que vocês fazem? Vocês têm um consultório, o trabalho que vocês fazem social também, para que o nosso público conheça e veja que uma das preocupações do Voluntários é trazer profissionais de qualidade para fazer um atendimento de qualidade da população que está aqui no nosso Mutirão da Saúde. Conta um pouquinho para a gente, direto de Sertãozinho, interior de São Paulo, não é Sertão da Bahia, depois direto de Ilhéus, que vocês fazem no dia a dia de vocês de forma bem objetiva. Certo, sim. Eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental e terapia dialética, que são 2 abordagens breves. A DBT, que é a abordagem mais específica para transtornos mais graves, de pessoas que sofrem de alta desregulação. Então, além de psicólogo, eu treino de habilidades também, habilidades emocionais em grupos, para essas pessoas que se mutilam, que pensam em suicídio, esse público, né, que é um público que tem as emoções ali, né, com mais dificuldade.
Mas já atuei na área clínica, hospitalar, na área escolar também, na área de RH. Então, tenho esse vasto conhecimento, ex-voluntária também do CVV, já fui também do Centro de Valorização da Vida, para quem não conhece. Tem um projeto de incentivo à vida que eles chamam Projeto Âncora, de meninas que se mutilam ou já tentaram suicídio. Então, é um projeto meu, lá na minha cidade, onde eu mobilizo realmente essa ação com os jovens aí que estão nessa situação em relação às emoções. E hoje eu atuo mais na parte clínica já faz 7 anos. Bom, Ana Paula, aí, Gustavo. Eu sou pós-graduado em psicopedagogia clínica institucional, psicodiagnóstico infantil e de adultos, né? Lá em Ilhéus eu trabalho com a população em situação de rua, né? Há mais de 7 anos. Também atendo crianças, adolescentes. Trabalhei durante um bom tempo na região fazendo diagnóstico precoce de câncer infantil, trabalhando com idosos. E faço muitas palestras com educação, né? Na Rede SESI, aqui na Bahia. E eu gosto muito de contribuir com essa população, né? Com as crianças, com adolescente. E também, como eu estava comentando aqui no Make Off, na rádio e na TV, eu sou apaixonado. Eu falo que meu grande sonho é palestrar no Maracanã. Eu falo assim, meu sonho é palestrar no Maracanã para contribuir com pessoas, resgatar sonhos, resgatar vida. Muito bom, gente. Olha, já deu para perceber, né, que esse assunto, se a gente fosse estender, iria muito mais do que o tempo que a gente se programou para os nossos podcasts, né? Mas certamente a gente pode, vamos ter outros conteúdos, vamos ter outros voluntários, vamos chamá-los novamente, talvez nesse ainda, para trazer para vocês mais informações sobre a questão da psicologia e esse mundo que a gente cada vez aprende mais e surpreende. Quero agradecer aqui a presença da Ana Paula. Muito obrigada. Quero agradecer também a oportunidade do Voluntário do Sertão para a gente ter o nosso podcast e trazer essas informações para vocês. E quero agradecer também a você que está aí nos assistindo. Quero agradecer a você pela sua audiência. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você mandar algumas dúvidas, a gente encaminha para eles. Utiliza aqui os nossos comentários, tá? E ainda do mais, pedir para você curtir e ativar a notificação do sininho. E eu espero você no nosso próximo episódio. Obrigada, Tchau, gente. Até mais.